Bom dia pessoal, tudo bem? Então, hoje estarei fazendo um vídeo um pouco diferente do habitual. A orientação hoje não vai ser de exercício físico. Eu vou fazer uma orientação para que vocês possam ter ao longo do dia dentro das suas casas menos possibilidades de desenvolverem dores nas costas, por má postura ou por estar fazendo alguma coisa de forma não tão correta, né? Com situações cotidianas normais, desde sentar no sofá, fazer uma limpeza no quarto, enfim. Então a minha proposta hoje é fazer essa orientação. Por quê? Com o aumento da expectativa de vida, quando a gente começa a viver mais, né? Junto com isso a gente tem que conviver com a velhice, né? E a gente dentro do nosso grupo tem o quê? Nós temos um grupo de pessoas muito saudáveis e que tem muita vontade de viver. Só que a gente percebe que existem dificuldades de locomoção, a gente perde um pouco de equilíbrio, a gente perde um pouquinho da qualidade de enxergar e de ouvir. Mas esse é um processo natural, porque não temos como escapar. Todos vão passar por isso se quiserem viver bastante tempo, né? Então, para que a gente tenha menos incidência de dores ou de até lesões dentro da nossa própria casa, eu vou estar fazendo algumas orientações nesse vídeo de hoje. Porque com a situação do coronavírus, e a gente tem que ficar muito tempo exposto à nossa casa, às situações da nossa casa, e também com essa questão da fragilidade que eu mencionei anteriormente, a gente tem problemas que não existiam antes, né? Ou se a gente tinha esses problemas antes, eles são agravados por essa situação de estar muito tempo dentro de casa, que acontece em reação em cadeia. Porque se aumenta o encurtamento muscular, aumentam as dores, que se aumentam as dores, diminui nossa capacidade, e se diminui essa capacidade, o risco de acidentes e outras situações são mais evidentes, né? Tudo isso acaba afetando a nossa independência e a nossa segurança. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Para que a gente tenha menos possibilidades de que tudo isso aconteça, adaptações dentro da nossa própria casa são importantes. Existem situações em que a gente precisa trocar mobiliário, altura de móveis, tudo, e existem situações em que a gente pode adaptar apenas a nossa conduta, né, a nossa prática dentro da casa. Então agora eu vou começar a apresentar algumas possibilidades para que a gente dê conduta, né, que a gente pode estar aplicando para que essas dores possam ser evitadas. Vamos lá? Normalmente eu vou falar sobre a questão da arrumação de gavetas, porque normalmente elas são as mais baixas, assim. No guarda-roupa a gente consegue ficar numa postura mais ereta, né? Mas mesmo assim, se for em qualquer outro ambiente que tenha porta, enfim, vocês podem fazer da mesma maneira que eu vou mostrar aqui. Então é bem habitual e mais comum a gente fazer o quê? A gente chegar diante do local que é baixo, com as pernas retas, e inclinar o corpo para frente e fazer isso aqui, né? Então essa posição corporal aqui, ela não é muito saudável e ela pode proporcionar dores depois. Lá no ambiente mais baixo faço isso aqui, ó. Claro que às vezes eu vou fazer uma coisa rápida e eu faço assim melhor, mas mesmo assim a gente tem que cuidar. Então, mesmo que eu vá fazer alguma coisa rápida, se for rápido, o que eu faço? Eu chego diante do local que eu quero fazer, que eu vou fazer, eu dobro um dos joelhos, encosto um deles no chão, apoio o braço sobre a perna, e aí eu abro a gaveta, faço o que eu preciso fazer, retorno, apoio as duas mãos sobre uma perna, fico em pé novamente. Então, eu vou fazer de lado, ó, a mesma coisa. Eu preservo a curvatura da coluna, mantenho a força abdominal, tá bom? E na hora de subir, a carga está toda sobre a perna e não sobre a coluna. Lembrando que o abdômen firme ajuda também. Se você for permanecer mais tempo, use um objeto que você possa sentar. Então que você consiga sentar diante do que você vai fazer, e aí você vai pedindo para alguém te alcançar, ou você mesmo dá uma caminhadinha, levanta. Use as mãos para ajudar a levantar, que facilita bastante.
Vamos para a dica do banheiro aqui, que é a escovação de dentes. Cara, essa dica se destina a quem escova os dentes com regularidade e quem escova os dentes no banheiro, né? Aqueles que escovam a chapa em outros lugares, aí a gente teria que pensar em qual é esse outro lugar, beleza? Mas enfim. Então, para a gente fazer uma escovação de dentes no banheiro, para preservar nossa estrutura corporal, estrutura muscular, a gente precisaria tomar alguns cuidados, que são bem básicos, e às vezes a gente não toma, e a postura que a gente adota aqui acaba agravando uma dor que foi em decorrência de outros fatores. Às vezes dormiu um pouquinho torto lá, e aqui sobrecarregou a estrutura, já vai sentir uma dor ao longo do dia que pode se agravar para outras dores, né? Então a ideia é tentar ajudar nesse quesito, para vocês pensarem como vocês estão fazendo em casa. Uma ideia boa é sempre que a gente vai fazer alguma coisa em pé, diante de algum objeto, alguma estrutura, né? Depois eu vou mostrar na pia também. É a gente posicionar o pé em um objeto mais alto. Assim a gente distribui a carga sobre toda a estrutura dos membros inferiores e tira um pouquinho a sobrecarga dessa região central aqui. Às vezes a gente está bem relaxado, então essa sobrecarga acaba forçando bastante ali na região das vértebras, né? Lembrando que o processo degenerativo normal do envelhecimento acaba fazendo com que as vértebras já estejam mais próximas, e aí se a gente sobrecarrega pode ter mais atrito, né? Do osso com osso, por exemplo. Então jogar o peso em cima de um objeto mais alto ajuda bastante. Porque se eu estou assim, eu distribuo o peso sobre as duas pernas retas e fico nessa posição. Então essa sobrecarga em ombros e coluna lombar acaba afetando todo o restante da estrutura. Porque nós somos um sistema, então se uma parte é afetada, o restante vai sentir também. Uma possibilidade também, se você não tem um banquinho, é você usar apoiando a mão sobre o balcão da pia, dobrando os joelhos e jogando o quadril um pouquinho para trás. Dessa maneira você consegue fazer uma escovação mais tranquila e sem sobrecarga. Você pode soltar um pouquinho. Outro segredo, variar a posição. Não ficar lá, vai doer o ombro se ficar muito tempo em cima do braço, né? Então varia, fica um pouquinho, troca. Não é para ficar sensualizando no banheiro com a escova na boca, né? Na bunda para trás aí. Então assim, distribua o peso sobre as duas pernas, apoia a mão sobre a pia e faça a escovação dos dentes aí, tá bom? Beleza, uma outra situação, então, é a questão de varrer a casa, né? Esse é bem comum as pessoas falarem que dói as costas depois de fazer uma faxina, por exemplo, varrer e passar pano. Então, normalmente eu tenho que pegar um cabo que seja compatível com a minha altura. É claro que existem os cabos que são meio padrão. Mas, para uma pessoa, por exemplo, eu tenho 1,80 m e eu já consigo varrer com essa vassoura aqui com um padrão, uma postura legal, tá? Então, as mãos vão ficar sempre uma na parte mais superior, tá bom? E a outra, ache uma posição que vocês não fiquem com o braço muito flexionado, o braço tem que ficar estendido, porque assim vocês conseguem fazer um movimento de puxar mais longe, por exemplo, tá? Eu não posso fazer um movimento só com os braços. Quando eu faço um movimento só com os braços, só a minha posição na coluna, eu jogo o peso do corpo todo em cima da estrutura dos ombros, e isso pode ocasionar as dores. Então eu uso o corpo todo para varrer. Eu jogo o peso de uma perna para outra. Esse movimento tem que acontecer. Então quando eu estou varrendo, eu jogo o peso de uma perna para outra, tá? É claro, não é hábito, mas esse movimento de jogar o peso nas pernas contribui muito para que não tenha dor na coluna, tá bom? Então, evitar varrer em locais embaixo, por exemplo, assim, né? Se eu não posso varrer assim, como que eu posso varrer? Eu flexiono o joelho e faço o movimento de varrer, tá bom? Ajudo com a mão e aí volto para a posição inicial, né? Eu continuo fazendo minha faxina ali. Para concluir, então, evitar de fazer o movimento de rodar, fazendo força com a vassoura na mão, tá bom? Porque normalmente a gente vai rodar e girar. Então, rodar e inclinar, isso não é bom. Então eu fico de frente para onde eu quero varrer e aí eu faço a varrida, ó. Fico de frente e não fazer esse movimento ou esse movimento lateral com a coluna. Bom pessoal, outra situação do dia a dia da gente é a questão de deslocar objetos por dentro da casa, tá bom? E normalmente esses objetos não são tão leves.
Eu vou dar um exemplo aqui com uma cadeirinha que é leve e tem rodinha. Mas vocês imaginem isso com um sofá, com um guarda-roupa, uma mesa, tá bom? Onde é uma situação mais pesada. Se por acaso você não consegue fazer a força diante desse objeto sozinho, você não consegue carregar ele, levantar ele do chão sozinho, peça ajuda, tá bom? Então, e outra situação, se você está com o objeto na sua frente, dê preferência sempre a empurrar do que puxar. Essa posição assim, ó, normalmente a gente acaba fazendo quando a gente puxa um objeto. E aí a gente tem uma inversão da posição das curvaturas da coluna. Então a gente tem que tentar evitar. Quando eu faço o movimento de empurrar, eu jogo uma perna para trás, outra para frente, distribuo a minha força nas pernas, aumento minha base e aí eu faço o movimento de deslocar o objeto. Então evitar essa posição de puxar assim. Outra situação. Vou pegar um objeto no chão qualquer e quero levantar. Afastar as pernas, aumentar a base, mas não fazer assim, ó. Inclinar a coluna para frente. Eu vou agachar, trazer o objeto junto do corpo e aí vou levantar. Tá bom? Braço estendido sem sobrecarregar os ombros também. É uma outra possibilidade. Tá bom? Mais uma situação seria com um balde cheio, né? Então, eu pegar o balde dessa maneira assim, ó, do lado e puxar, normalmente ele é mais lesivo do que vocês fazerem o balde ficar de frente para o balde, dobrar os joelhos, pegar na alça, ficar em pé e aí sim virar o corpo para se deslocar com o peso. Beleza? Bom, pessoal, a próxima dica então é sobre a questão de dormir, né? É o momento onde a gente está mais relaxado no dia. A princípio a gente cai de qualquer jeito. Alguns que já têm problemas de saúde já têm um cuidado maior. Mas assim, não é de qualquer jeito que a nossa coluna pode ficar por muito tempo, né, numa mesma posição. Sendo que a coluna ela tem algumas curvaturas para serem preservadas. Então, se eu deitar de barriga para baixo, acontece que eu sobrecarrego muito a minha coluna lombar, por exemplo, né? Além do que eu vou ter que permanecer com a cabeça virada ou para um lado ou para o outro, também sobrecarregando as vértebras da coluna cervical. Se eu deitar de barriga para cima, depende qual é a densidade do colchão, se for um colchão de mola também, isso pode acontecer de gerar também dor na musculatura, porque você sobrecarrega a parte anterior das vértebras, né? Então, a melhor dica para quem quer dormir e não sentir muitas dores no outro dia, é claro que se vem sendo acometido por esse tipo de dores, né? Então, é dormir de lado, tá? Mas dormir de lado com mais de um travesseiro. Então seria mais ou menos poder deitar num travesseiro adequado para vocês. Aí também tem a questão do gosto, né? Mais alto, mais baixo. Um que possa ficar na região cervical e outro que possa ficar na região dos joelhos. Porque dessa maneira você preserva a distância entre as pernas, não sobrecarregando ou não tensionando demais os músculos do quadril. Tá bom? Então, deitando lateralmente, eu posso fazer dobrando o travesseiro. Esse meu travesseiro é mais fofinho. Eu apoio as duas pernas sobre o travesseiro. Posso deixar ele dessa maneira assim também. Tá legal? O braço de baixo pode ficar estendido. Quem não tiver dor pode até apoiar embaixo do travesseiro, por exemplo, né? E essa posição é mais fácil para despertar no outro dia, onde a gente sempre precisa ficar lateralmente, depois sentar e aí se ficar em pé. Evitar de ficar de barriga para cima e levantar dessa maneira, porque isso exige muito dos músculos da coluna, por exemplo, em uma superfície muito mole. Então o ideal é que você sempre faça o movimento lateral, sentem e aí sim está pronto para o dia, beleza?
Outra dica então que eu vou estar dando é sobre a questão de amarrar os calçados. Também é outra atividade que a gente faz bastante durante o dia, né? Agora não tanto na pandemia, mas enfim, quando essas coisas estão mais normalizadas, que a gente sai bastante, entra dentro de casa, enfim, a gente acaba trocando bastante calçado. Claro, junto com a questão do envelhecimento, a gente perde um pouco de mobilidade, tá bom? Mas para poder não fazer com que essa perca de mobilidade gere dor, a gente pode manter posturas melhores, beleza? Então, uma coisa que deveria ser evitada totalmente é fazer isso para amarrar o calçado. Pôr o calçado no pé dessa maneira. Inclinar o corpo para frente. Então isso deve ser evitado. Quando for pôr o calçado, o ideal seria que você pegasse o calçado, usa o apoio do braço, tá bom? Se você tem essa mobilidade, eu sei que tem pessoas que não conseguem, tá? E depois eu vou mostrar uma possibilidade. É cruzar a perna e aí sim fazer o movimento de poder estar pondo o tênis. Cruzar a perna aqui, alguns conseguem fazer mais para cima, mas eu mantive a postura, né? Então eu mantive a coluna preservada. E aí eu faço a minha amarração do calçado aqui, tá? Lembrando também, eu falei em outro vídeo, variar a posição. Aqui é um ato que vai ser rápido. Então eu cruzar a perna, inclinar um pouquinho o tronco para frente, não vai ter problema, porque eu estou com a carga toda distribuída em cima do meu quadril, em cima da perna, né? Então eu soltei o peso para frente que sem sobrecarga aí na coluna. Se por acaso ficar difícil, demorar, volta um pouquinho e aí depois você retorna para fazer isso, tá bom? Uma outra dica, vou ter que pegar aqui. É pegar um objeto mais alto e aí sim fazer a amarração do calçado dessa maneira aqui, tá bom? Então, ter um banquinho em casa já deu para perceber que ajuda bastante, né? Beleza? Vamos pro próximo. Beleza. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, fica lá. Então, a questão de ficar sentado no sofá, né? É uma situação que é bem rotineira nos dias de hoje e é importante que a gente entenda o seguinte: nenhuma postura é boa que ela permaneça por muito tempo, certo? Então, eu posso sentar de qualquer jeito no sofá, desde que eu não fique naquela posição por muito tempo. Por exemplo, jogar o peso todo do corpo em cima do pescoço, ficar nessa posição inclinada, né? Ou ficar nessa posição aqui sobre o braço muito tempo. Então, a minha dica seria no sofá que você varie entre sentar com a coluna mais estendida, usando o apoio do banco ou usando o apoio do sofá, tá bom? Se você puder, às vezes, sentar mais no meio da poltrona e não usar o encosto da poltrona também. Usar essa posição de deitar, jogando a bunda para frente também é bom. Então, varie as posições ao longo do dia, durante o filme, durante o que você está assistindo na TV, ou até mesmo está tomando um chimarrão, conversando com alguém, tá bom? Então faça uma variação nas posições que você usa aí quando você está numa posição de sentado. Não fique na mesma posição. Pessoal, então a última dica seria pôr uma criança a dormir, né? No berço, que o berço é mais baixo assim, tem um parapeito aqui que atrapalha um pouquinho. O meu filho está dormindo, então eu não vou usar ele, querido. Ele está lá no quarto. Eu vou usar o pocotó dele, tá bom? Então como é que funciona? Se você vai querer fazer o movimento de pôr a criança a dormir, você deixa os pés paralelos e deita o corpo sobre o berço, é o mesmo esquema lá do banheiro, né? Então isso gera muita tensão nos músculos das costas. Então o ideal seria que você chegue com seu filho aí, seu neto, enfim, você posicione um pé na frente e o outro atrás, e dessa maneira você dobra os joelhos, jogando o quadril para trás. E aí você coloca o seu filho dormir, enfim. Para voltar, use a base do berço para poder não forçar os músculos das costas, no mesmo esquema daquela de puxar, né? E aí você consegue preservar usando a perna. Usa a perna para voltar, tá bom? Para pegar a criança é a mesma coisa. Se for uma criança de colo, vai ter que se abaixar mais, né? Então, dobra bem os joelhos. Se for uma criança que já fica em pé, você consegue pegar ela pelo braço
né? Beleza?